E aí, beleza? Hoje vamos falar um pouco sobre religiosidade e o quanto isso pode te afastar do caminho que te leva a Deus. Vou pegar um versículo aqui para a gente começar a falar um pouco sobre esse assunto. E é o versículo Lucas 17:20. E aí começa assim. E sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu-lhes e disse, ele, Jesus, o reino de Deus não vem com observação, nem eles dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Vamos começar falando de religiosidade a partir desse versículo de Lucas. Veja bem, vamos entender aqui o que eu estou querendo dizer com religiosidade. Religiosidade é tudo aquilo que você coloca acima do que é importante, do que realmente vai te levar até Deus, que vai te levar até o Mestre Jesus, por exemplo. É tudo aquilo que você coloca no caminho, que você coloca sobre e à frente do que vai te levar até Deus. Isso principalmente inclui o quê? Igreja como instituição. Quando eu falo igreja, são templos, centro espíritas, tudo quanto é tipo de instituição religiosa que você coloca acima, por exemplo, dos ensinamentos do Cristo, das palavras sagradas e de si mesmo como uma parte divina de Deus. Então, como diz aqui em Lucas 17, 20 e 21, você é muito maior do que a instituição, porque você é a própria igreja. Você não é a sua religião. A religião ela não é mais importante do que você, porque você é a própria igreja. Você é o próprio reino, desde que você acesse isso, desde que você acesse e coloque isso para fora de forma consciente, como uma parte divina que nós temos. Afinal, como diz na passagem de Gênesis, que Deus criou o homem de acordo com a sua imagem e semelhança. Então, onde nós somos a imagem e semelhança de Deus? Nessa parte divina, que você pode chamar de consciência, pode chamar de essência, pode chamar de fonte, pode chamar do que você quiser. Mas é nessa parte que nós somos a imagem e semelhança de Deus e por isso que nós somos maior do que as nossas religiões e a nossa igreja, desde que consigamos acessar isso, desde que estejamos de fato em comunhão com Cristo, em comunhão com Deus. Porque o Cristo disse que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele não disse que a igreja é a verdade, o caminho e a vida. Ele não disse que a religião é a verdade, o caminho e a vida. Ele disse que Ele é tudo isso. E o outro problema de colocar a religiosidade, de colocar essas coisas acima do que de fato elas realmente são, dá um valor a mais do que o de fato elas realmente são, é que nós colocamos o Cristo ou colocamos Deus como algo muito distante, algo que está muito longe de nós. E para a gente ter essa conexão, para a gente começar a ter de fato essa aproximação com Deus, com o Cristo, a gente precisa adquirir relacionamento, a gente precisa adquirir intimidade. E não dá para ter intimidade sendo que você coloca outras coisas ou pessoas entre você e Deus. Porque pensa, se você é a imagem e semelhança dele e ele te tem como um filho precisa pedir permissão para alguém ou precisa de algum tipo de intermediário para chegar até o pai? Você como filho, você tem algum intermediário para chegar até o seu pai? Ou você como pai e mãe, tem algum intermediário para que seu filho precise chegar até você?
Não tem. E nós estamos falando de pessoas comuns como nós. Agora imagine de um ser que é o próprio amor, que é a própria definição de amor, porque a gente não entende o que de fato é amor. A gente vai entendendo conforme vamos trabalhando sobre si mesmo e despertando isso, essa parte divina em nós. Aí a gente começa a entender, mas estamos falando de algo que é o próprio amor. Você acha que precisa de algum intermediário? Você acha que você precisa de alguém para confessar os seus pecados? Você acha que você precisa de alguém para poder conversar com ele? Você não precisa disso, você precisa de relacionamento, você precisa de intimidade. Você precisa pegar e conversar, fazer as suas práticas, suas orações, conversando, criando de fato um relacionamento, uma intimidade. Quando você coloca alguém ou alguma coisa entre vocês, você está se distanciando cada vez mais. E aí você vai falar, então quer dizer que as religiões e as igrejas e templos e tudo mais são ruins. Não, não são ruins, muito pelo contrário. Só que é preciso dar o devido valor para cada coisa. As igrejas, como instituições, elas são ferramentas. Ferramentas para que juntos, desde que haja um comprometimento sério entre as pessoas que estão ali, sirva de um impulso, sirva de uma ferramenta a mais para que nós consigamos atingir o objetivo que é encontrar o Cristo, que é ter o Cristo com a gente, que é ter Deus com a gente. Tem até uma citação que é do Oriente, que diz mais ou menos assim, que um discípulo, ele teve sua experiência de se ligar com a fonte e ficou encantado com aquilo. Meu Deus, eu não quero perder isso. Eu quero me manter no caminho, nesse caminho, para ter mais dessa experiência, para poder estar mais próximo de Deus ainda. E aí, com isso, ele foi até o mestre dele para comentar sobre a experiência que ele teve e para perguntar, né, para o mestre como ele faria para não sair desse caminho. E aí estava ele e o mestre frente a uma fogueira. E aí o mestre pega aquelas pinças, pega o carvão, tira o carvão ali de onde estava pegando fogo e tudo, coloca do lado, né? E fica em silêncio. E o discípulo perguntando, então mestre, como eu faço para não sair desse caminho? E aí ele olha só para o carvão que ele tinha tirado do fogo. E aí, passado um pouco tempo, aquele carvão começa a se apagar. E aí o discípulo entende. Aí ele fala, entendi. O que isso quer dizer? Que quando você está junto de pessoas que têm o mesmo propósito que o seu, você consegue se abastecer de energia, você consegue criar uma energia à sua volta que vai te ajudar naquilo pelo qual vocês estão trabalhando juntos. Porque até mesmo tem outra passagem da Bíblia que diz que onde 2 ou mais tiverem em nome do Cristo, ele estará ali. Então, não é só apenas a igreja como instituição, mas é um grupo já é uma igreja. Desde que estejam fazendo um trabalho sério sobre si mesmos e que estejam com um compromisso de realmente encontrar, de seguir isso, de seguir o Cristo como verdade, caminho e vida. E então você precisa dar o devido valor para as coisas. As instituições, elas são, desde que sejam sérias, elas são uma ferramenta para lhe ajudar nesse trabalho. Não quer dizer que você necessariamente vai precisar delas. E religião, na verdade, ele vem do latim, que quer dizer religare, né? Ou seja, se religar. Religar a quê? A Deus. Então, religiosidade e religião são duas coisas completamente diferentes. Uma envolve você se conectar com Deus e a outra colocar as coisas de Deus embaixo da sua religião e da sua instituição. Ou seja, você diminui as coisas de Deus para abaixo da sua religião e da sua instituição. Quando você entende isso de fato, quando você começa a entender que realmente isso tem fundamento, isso começa a virar uma chave.
aí na sua cabeça. Isso vai virar uma chave na sua cabeça que vai fazer com que você, de fato, possa ter uma intimidade maior com Cristo, com os mestres, com o próprio Deus. E tendo uma intimidade maior, você vai ser capaz de entender melhor e depois compreender de uma forma melhor os sinais, os insights, a forma com que Deus acha para poder dar a resposta naquilo que você às vezes faz nas suas súplicas, naquilo que você ora, naquilo que você pede. Porque muitas vezes Deus nos mostra o que é preciso fazer, nos fala de alguma forma o que é necessário para nós naquele momento, mas nós não conseguimos, a gente não consegue captar por colocar uma barreira entre nós e o Cristo, entre nós e Deus. Então, religiosidade sim pode te afastar do caminho de Deus, por mais que pareça muito bonito, por mais que pareça incrível, por mais que muitas vezes você foi doutrinado a escutar crenças que a igreja como instituição, ou que a pessoa que está ali frente à igreja como instituição vai te levar para algum lugar que vai te trazer a salvação ou coisa do tipo. Porque pensa bem, se nem o próprio Cristo, se você for parar para pensar, ele pode te salvar pura e simplesmente como diz, no botão automático. Não pode, ele não pode salvar, porque se ele pudesse te salvar, ele salvaria todo mundo. Mas não depende dele. Aí o pessoal fala, não, mas ele morreu pela gente para expurgar nossos pecados. Ele morreu para mostrar o caminho. Ele morreu para mostrar como faz. Como você seguir, como você despertar o Cristo em você. É isso que ele fez. Vocês farão isso e muito mais. Tem uma passagem que mostra isso daí. Deixa eu ver aqui. Aqui é João 14:12. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço e outras maiores. Ou seja, nós podemos fazer tudo isso. Outra barreira que o pessoal coloca muito é de colocar o Cristo tão distante num pedestal que é inalcançável para a gente, sendo que ele mesmo fala que nós, quando cremos nele, que crer no caso, está conectado a ele, que nós podemos fazer as mesmas obras e muito mais. E ele morreu para mostrar o caminho, mas quem vai trilhar esse caminho é cada um de nós, se a gente quiser, se não quiser também não tem problema. Mas o lance é que ninguém vai ser salvo, ninguém pode salvar a gente. Um padre não vai poder te salvar, um bispo não vai poder te salvar, um sacerdote, qualquer outra pessoa em algum cargo de alguma instituição religiosa não vai poder te salvar. Ela não pode ser o seu intermédio para Deus, ela não pode ser aquela que vai te livrar, porque você tem que percorrer esse caminho, você tem que se livrar. Cristo mostrou isso. Então, não coloque Cristo como algo inalcançável. Não coloque pessoas ou coisas entre você e o Cristo, entre você e Deus. Vira essa chave. Entenda que você é a própria igreja, como diz lá em Lucas. Você é a própria igreja, você é o próprio reino. Deus fez você a imagem e semelhança dele, não fez a religião a imagem e semelhança dele, não fez a igreja a imagem e semelhança dele. Beleza? Era isso que eu queria deixar aqui para a gente refletir sobre religiosidade. E lembrando mais uma vez, não estou falando mal de instituição, não estou falando que igreja ou religião é ruim, não é nada disso. É que cada coisa tem o seu valor e cada coisa tem o seu peso, nem mais nem menos. E a gente tem que usar isso como uma ferramenta para a gente se alavancar e trilhar esse caminho para, além de nos salvar, poder salvar outros também. Beleza? Valeu, era isso aí. Tamo junto.